Olá, boa tarde. Então, mais uma aula dessa semana, né? Vou postar no Classroom para vocês. Sobre regras de três, tá? Nessa questão de regra de três, a gente vai falar das grandezas, tudo num conteúdo só. Então, o que a gente chama de regra de três, né? Quando existem problemas que configuram grandeza, que pode ser direta ou inversamente proporcional. E aí pode colocar uma ou mais grandezas, né? A gente vai ver isso no exercício. Olha só um exemplo que o livro trouxe para a gente, tá? Comprei 6 metros de tecido por R$ 15. Quanto gastaria se tivesse comprado 8 metros, né? Então, como ele armou isso para resolver o problema? Ele criou duas colunas, né? Então, a primeira ele colocou comprimento, a segunda é o preço, né? E pegou as informações que o exercício trouxe para a gente. 6 metros de tecido a R$ 15. Então, o comprimento está em metro, colocou o 6 e o preço que ele pagou por esses 6 metros colocou 15. E aí, qual seria a pergunta? Quanto gastaria se tivesse comprado 8 metros? Bom, aí aqui ó, na coluna, né, do comprimento do tecido, ele colocou 8, e é o que ele pergunta é quanto ele pagaria, então ele chamou de X, que é a incógnita que a gente vai encontrar com o cálculo. Aí, o que a gente faz? Vamos analisar essas duas grandezas, né? Comprimento e preço. Olha, como é que eu vou ensinar para vocês? Geralmente, a gente coloca uma setinha, né? Que vai no sentido do valor para a incógnita, tá vendo? Eu acrescento essa setinha. Então, eu faço a pergunta: se caso eu aumentar o preço, né? É sinal que eu vou ter mais quantidade de comprimento de tecido, mais quantidade de tecido, né? Então, se aumenta o preço, aumenta a quantidade de comprimento de tecido, né? Que é o que aconteceu aqui. Se aumenta, e aqui realmente aumentou, do 6 foi para 8, as setinhas ficam para o mesmo sentido, tá vendo? Então, se aumenta a quantidade de tecido, aumenta o preço e vice-versa. Essas grandezas a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Conforme aumenta um, aumenta o outro também. Na hora de armar, a gente coloca isso em formato de proporção, ou seja, escreve como frações, tá vendo? 6 sobre 8 é igual a 15 sobre x. E aqui a gente aplica a regra de 3. A multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. Por isso, a gente faz 6x, né? É igual a 8 vezes 15. Só que aí, depois o 6 vai estar multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, chega nesse cálculo aqui. 8 vezes 15 dividido por 6, que o total vai dar 20. Então, R$ 20 eu vou pagar quando eu comprar 8 metros de tecido. Logo, essa é a resposta. Vamos pegar agora uma grandeza inversamente proporcional para vocês verem como acontece. 6 operários fazem certa obra em 10 dias. Em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Olha só, 6 operários faz em 10 dias. Se eu aumentar o número de operários, eu diminuo o número de dias, né? Porque eu vou ter mais mão de obra. Então, já aí a gente percebe que são grandezas inversamente proporcionais. E aí, como a gente resolve? Coloca aqui na tabelinha os operários nesse lado, nessa coluna, os dias desse lado, né? A segunda coluna. A informação, 6 operários faz em 10 dias, 20 operários faz em quantos dias, né? E aí, eu coloco a setinha saindo do número para incógnita e faço a pergunta: se caso aumentar o número de operários, aumenta ou diminui o número de dias? Diminui. Ou se eu perguntar inversamente, se caso aumentar o número de dias, diminui o número de dias, né? Vai aumentar ou diminuir o número de operários? Bom, no caso aqui, se eu diminuir o número de dias, aumento de operários. Então, diminui e aumenta o outro são grandezas inversamente proporcionais. Aí a setinha fica no lado contrário. Na hora de armar isso, eu tenho que inverter e colocar as informações para o mesmo lado da setinha. Por isso que antes estava do 20 para o 6,
Aí agora o 20 fica em cima, tá vendo? Eu tenho que inverter para elas ficarem para o mesmo sentido. Feito isso, né, quando eu faço essa alteração em um dos lados, né, eu também posso alterar esse lado se eu quiser, porque o interessante é você deixar as setinhas para o mesmo sentido. Nesse caso aqui do exercício, ele trocou essa parte, mas eu poderia trocar essa, inverter, o x ficar em cima e o 10 embaixo, não ia alterar em nada o resultado. Fazendo a manipulação algebricamente, né, que é escrevendo aqui ó, no formato de frações, multiplicando cruzado, a gente chega que o x é igual a 3. Então, serão necessários 3 dias. Ou seja, você aumentou para 20 o número de operários, porém, diminui o número de dias, porque está fazendo o mesmo tipo de serviço, né? Logo, resposta, 3 dias. Então, partindo do princípio dessa forma de se calcular, né? Essas regras de 3, obedecendo às questões das grandezas proporcionais diretamente e inversamente, né? Em que diretamente eu copio as duas frações, como foi o exemplo anterior, e faço a regrinha de 3, e inversamente eu tenho que inverter para colocar as duas no mesmo sentido, logo você consegue chegar ao resultado. Por exemplo, aqui, ó, um operário recebe 836 por 20 dias de trabalho. Quanto receberá por 35 dias? Bom, se aumenta o número de dias, aumenta o valor que ele vai receber. Então, diretamente proporcional. Nesse caso aqui, uma viagem foi feita em 12 dias, percorrendo-se 150 km por dia. Quantos dias seriam empregados para fazer a mesma viagem, percorrendo-se 200 km por dia? Bom, a mesma viagem, a mesma distância. Se eu aumentar a quilometragem por dia, vai diminuir os dias de viagem, é ou não é? Se num dia eu faço 150, no outro eu faço 200, numa outra oportunidade eu faço 200 por dia, então eu vou diminuir o número de dias. Isso aqui é inversamente proporcional, né? Conforme por dia eu aumentar a quilometragem, eu vou levar menos dias para chegar no lugar, é ou não é? Inversamente proporcional. Aí aqui vai precisar fazer a troca, né, a inversão da fração que você desejar, né, e depende de qual grandeza você escolher. Nesse caso aqui, se 1 litro de álcool pesa 8 gramas, a quantos litros equivalem 32,4 quilogramas de álcool? Bom, se você aumentar o quilo, você também aumenta o litro de álcool. Então, nesse caso aqui, diretamente proporcional. Uma outra questão. Em um navio com uma tripulação de 800 marinheiros, há víveres para 45 dias. Quanto tempo durarão os víveres se o navio receber mais 100 marinheiros, né? Então, se receber mais 100, no caso aqui, vai aumentar o número de marinheiros, vai diminuir o número de dias que terão víveres para poder ficar no navio. No caso aqui é a alimentação, tá? Que vai ficar. Então, um exemplo, se eu tenho 800 marinheiros e aí eu tenho lá uma alimentação para 45 dias. Se eu aumentar o número de marinheiros, essa alimentação não vai dar mais para 45, vai reduzir. Aumenta-se o número de marinheiros, diminui o número de dias, logo inversamente proporcional. Lembrando que essas respostas, algumas delas estão no final do livro, mas nada impede de você entrar em contato comigo para a gente poder tirar as dúvidas, tá? A princípio, vamos ficar nessa regra de 3 simples. Aula que vem a gente fala sobre a composta.